Amigos e amigas, em primeiro lugar, né, a turma do Nina Ramos, receba aí o meu fraternal abraço, sempre muito bom estar aí com vocês, o acolhimento que nós recebemos quando aí chegamos, aqueles quitutes deliciosos que vocês produzem na casa a fim de ajudar nas questões financeiras, a gente sente muita falta. Mas, como somos seres que nos adaptamos às situações, vamos nos adaptando a novas tecnologias, as novas formas de estar mais unidos ainda pelos fios do pensamento. Não é à toa que Pai do Céu, antes de chegar essa pandemia, que tem dilacerado almas, tem retirado da encarnação vários espíritos e deixado desolados seus familiares, ele nos preparou com a tecnologia. A tecnologia veio antes. Então, mostrando-se mais um pouco dessa misericórdia que o Pai do Céu tem com cada um de nós. Então é isso, vamos ligar pelos fios do pensamento, pedir Nina Ramos e seus mensageiros do mais alto que faça essa conexão entre nós, que estamos agora ao vivo, e os que virão esse estudo posteriormente. A nossa reflexão de hoje, eu peço a Cláudia para colocar o slide para a gente, é sobre a gratidão. E o título é Edificando a Gratidão com Jesus. A palavra edificar vem do construir, porque a gratidão não é algo que vem como uma graça. Vem, Senhor, e coloque gratidão no meu coração. Não, ela deve ser construída em cada um de nós. E nada melhor do que ter Jesus como nosso modelo, como nosso guia, como nosso referencial. Então é sobre isso que falaremos, sobre a luz das orientações, das instruções que os Espíritos trouxeram para Kardec. Então, pautado nisso, que na prática do nosso dia, hoje, 2020, podemos utilizar dessas informações que trouxe Jesus, das informações que Kardec deixou mais claro para nós e serem praticadas hoje. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Nos evangelhos, né, a gente percebe que Jesus nos convida, ele não nos impõe nada. Em momento algum ele disse assim, você tem que, pelo contrário, é sempre um convite que podemos aceitar ou não. E qual que é o convite? É desenvolvermos em nós novos comportamentos. Esse é o convite de Jesus. Ah, mas fala, Wanderson, em amar os inimigos. Olha, isso é depois. Se comporte como? Depois virá o sentimento. É o que fala André Luiz. A disciplina antecede a espontaneidade. Então, antes de se comportar como Jesus nos orienta, com amar os inimigos, por exemplo, se comporte como? Seja educado, seja gentil, dentro das possibilidades, não se violente, não violente o outro. Então são esses novos comportamentos que ele vem nos orientar e vem demonstrar. Para que isso, Wanderson? Para que eu devo aceitar esses convites para novos comportamentos? Para você, para nós, experienciarmos, termos a experiência de novos sentimentos. Saborear, sentir o gostinho. Quando nós conseguimos fazer algo que nós tínhamos muita dificuldade, nós saboreamos, nós experienciamos tais sentimentos que não tem dinheiro que pague. Não tem nada no mundo que possa nos dar quando eu consigo vencer a mim mesmo, nas minhas dificuldades. Então é sobre isso, sobre essa experiência que é tão saborosa e é tão individual que Jesus nos convida. Mas para sentir é necessário, em muitos casos, se comportar. Né? Vamos lá. Lucas, no seu Evangelho, capítulo 22, item 19, ele cita aquela passagem que Jesus parte o pão. E depois de partir o pão, ele apresenta e dá graça. Havendo dado graças, agradece. Qual o ensinamento que a gente pode tirar disso? Eu tenho agradecido o alimento que sustenta e mantém o meu corpo nessa atual existência? Sabemos da inúmera dificuldade que muitas pessoas têm na vida em questão de alimentos. Nós temos a nossa geladeira ainda farta, ou temos o suficiente. Nem tudo é para todos ao mesmo tempo. Quantas pessoas gostariam de ter a tecnologia hoje para poder assistir uma palestra, por exemplo, e não tem? Não tem a possibilidade de ter um cantinho na sua casa para poder estar expondo as suas ideias ou recebendo ideias. São casas agitadas. De repente não tem a tecnologia.
Então nós que temos esse benefício, somos gratos por isso? Para consolar aquelas pessoas que trabalham muito nas questões sociais, acham terríveis as injustiças, eu queria dizer o seguinte, uma frase que calou muito forte assim no meu coração e que faz muito sentido, que é a seguinte frase: nem tudo é para todos ao mesmo tempo. Tudo é para todos, mas não ao mesmo tempo. E é isso. Se o nosso tempo é este, que aproveitemos, que demos valor. Paulo de Tarso já dizia também, numa das suas passagens, das suas epístolas, em tudo dai graças, agradeça a tudo. Aí vira alguém e fala, mas Wanderson, até na dor, até na dor, você vai conseguir, talvez não agora, mas depois que passar, entender o porquê dessa dor. Aí não vai ter outro sentimento senão gratidão, Senhor. Hoje a minha vida está muito melhor, mas para estar aqui hoje eu precisei passar pelas dificuldades antes, aquelas dores. E é isso. E uma obra recente, trabalhada no Espiritismo, é uma obra de Joana de Ângeles, que o Divaldo Franco foi um médium que trouxe esse livro belíssimo para a gente, que chama A Psicologia da Gratidão. Psicologia da Gratidão. E uma das frases que tem nesse livro, que eu destaco aqui, é que a gratidão é filha do amadurecimento psicológico. Quando a gente amadurece, a gente começa a ver sentido e começa a agradecer, mesmo as questões ruins. E ela continua: enriquece de paz e alegria todo aquele que a cultiva. Então, esse é um dos focos desse nosso estudo, é esse cultivo. Por exemplo, alguém que tem um jardim, ele não deve largar as flores deles para lá. Ele deve cuidar, ele deve cultivar. E vai dar um certo trabalho, mas vai ser tão prazeroso quando vê aquelas flores, aqueles brotos, desabrochando, aquele perfume sendo inalado por todos nós. E é isso. É um cultivo. Devemos cultivar em nós essa gratidão. Tá bom? Continuemos aqui então a nossa reflexão. Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, no item 8. Está lá nesse item, lei de amor. O que tem aí? Qual o trecho que a gente pode conversar, esmiuçar sobre ele? O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. Então, é a nossa meta, o nosso foco é conseguir saborear, experienciar o que nós chamamos de amor. Por quê? Porque ele é o sentimento por excelência. E podemos nós afirmar que amamos hoje plenamente? Conseguimos fazer esse resumo, essa síntese que veio trazer Jesus, de amar a todos indistintamente? Eu consigo amar o filho do vizinho como eu amo as minhas filhas? Ainda não. E não devo me culpar por isso. Porque muitas vezes, ou em grande parte, o amor é devido ao convívio, ao estar perto, ao cuidar. Quando a gente vai ampliando a nossa capacidade de amar, a gente vai se preocupando também com outras questões. A gente vai conseguindo ampliar. Por isso existem as reencarnações, são as inúmeras oportunidades de expandirmos esse amor. Mas eu quero dar o foco aqui para a gente nessa palavra sentimento. Por quê? Antes de eu chegar nesse top, ou nesse topo do amor, tem um degrau antes, que é o respeito. Porque ninguém ama o que não se respeita. E ninguém respeita o que não se conhece. Ninguém ama o que não se respeita. E ninguém respeita o que não se conhece. Quer ver um exemplo prático disso? Tem situações ou pessoas que eu não gosto muito. Ou tenho uma antipatia gratuita. Aí quando eu tenho uma oportunidade de estar perto, convivo, eu vejo a história do outro, eu estou conhecendo. Quando eu passo a conhecer, eu passo a respeitar. Aí sim eu posso, a partir daí, desenvolver o amor em mim. E é isso, ninguém ama o que não se respeita, e ninguém respeita o que não se conhece. Qual que é o convite? Aquilo que eu tenho maior dificuldade, que eu me aproxime mais, para de fato eu entender se tem motivo real para que eu não goste de tal coisa.
Porque tem coisas que eu não gosto e que não respeito, simplesmente porque eu não me dediquei ou não me esforcei o suficiente para conhecer aquilo, né? Então, existem esses sentimentos que antecedem o amor. O respeito é um deles. E o outro é a gratidão. Não é possível amar plenamente sem ser grato à vida e às circunstâncias que a vida nos traz, mesmo as difíceis. E continua nessa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre sentimento. Que os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Cada um de nós deve realizar esse progresso em si. E a palavra instintos aqui, que está destacada, que vocês podem ver, a gente pode chamar das emoções. Aquelas reações que temos na vida, de raiva, de medo, são esses instintos da nossa autopreservação, do nosso autocuidado. Porém, como também está nesse item que eu estou citando aqui, que diz que na origem o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, ele tem sensações. Mais depurado e instruído, ele tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. É essa construção que vamos realizando em nós. Acontece algo em minha vida, ou alguém faz algo que eu fico com muita raiva e devolvia antes palavras duras, tal qual a dor que eu senti daquilo que me fez? Não. Eu vou começar a devolver coisas boas. Eu vou começar a trabalhar em mim o sentimento de perdão, de gratidão, de respeito. Aí eu começo a dar respostas, eu começo a elevar os meus instintos, as minhas emoções primárias a patamares mais altos para desenvolver melhores sentimentos. E aqui a Joana de Ângeles, que nós citamos anteriormente, bem brevemente, antes de entrarmos aqui nos tópicos do nosso dia a dia, que a gente pode falar especificamente de gratidão, geralmente confundimos emoções com sentimentos. Conversamos aí no Nina Ramos o ano passado, quando levamos o tema chamado Jesus, as emoções e o comportamento. Falamos especificamente melhor aí sobre emoções e sentimentos. Mas só para nos relembrar e dar a chance àqueles que não estavam presentes de relembrar ou de se informar, emoções é um campo assim vasto do conhecimento da psicologia, da neurociência, da antropologia, da sociologia. Várias áreas do conhecimento falam sobre emoções e o Espiritismo também fala. E são bem similares os conceitos e as ideias. A Joana traz para a gente, a Joana de Ângeles, que emoção é uma reação breve e intensa do seu organismo a um lance inesperado. Vou dar um exemplo para facilitar. Você está dirigindo tranquilamente o seu carro. Alguém entra na sua frente, você leva aquele susto, tem aquela mudança. Geralmente, aqui em Juiz de Fora, pelo que eu já vi e pelo que eu já fiz, confesso, as nossas reações não é de muita alegria, não. Sobe uma raivazinha, né? Mas eu tenho culpa de sentir raiva? Não. É natural você sentir raiva, sentir medo, é uma reação breve e espontânea. Agora, o que eu faço com essa raiva que eu senti, aí é de nossa responsabilidade. Vou ficar alimentando, relembrando, remoendo, vou transformar em sentimentos com vibrações mais baixas, tal qual mágoa, rancores, né, indignações cultivadas pelo seu lado negativo. E é isso. Então, a emoção é algo instantâneo, breve, que é uma reação. Agora, sentimentos, não. Sentimentos é quando chega na nossa parte racional. Eu consigo identificar, opa, eu estou com raiva. Então, vou ficar quieto. Não vou responder agora. Eu vou me acalmar para dar uma resposta mais justa, mais adequada, porque depois a gente vai cair em culpa. A culpa sempre vem. Então, eu não quero alimentar isso em mim. Esse é o convite. Então, essa é a diferença básica, né? Sobre emoções e sentimentos. Existem estudos mais aprofundados, mas a princípio é isso, né? A emoção é algo que você não tem controle. Já o sentimento, você entra na parte racional, você pode começar a escolher, né? O que você vai querer sentir? Porque a emoção produz o sentimento. Aqui a nossa pergunta. Qual sentimentos você alimenta mais? Num lance desse que eu comentei aí, e quantos lances de família não acontece? Algo que nos machuca, nos fere? Imagina a traição, seja de um amigo,
seja de um filho, seja de um companheiro, uma companheira. Olha quanta dor. Isso foi um estímulo, te provocou uma emoção. Qual que é o sentimento que eu vou animar, que eu vou guardar no meu coração? Entra a nossa parte, como está na foto aí, desse cérebro aí, da nossa parte do neocórtex, dessa parte superior. Eu posso agora utilizar os conhecimentos que trouxe Jesus, que ficam armazenados pelos estudos que o Espiritismo nos proporciona, ou pelas meditações, porque esses conhecimentos podem vir por intuições também. Você, espírito, pode já ter vivenciado e aprendido isso em outras reencarnações, e agora você relembra pelas intuições que tem, ou pelo estudo dedicado agora. Quais são as respostas que eu posso dar para uma ofensa recebida? Perdão. Eu posso escolher ter esperança apesar do momento crítico que vivemos. Eu posso ter o auto e perdão, cultivar em mim o auto perdão. Eu reconheço que eu errei sim, mas eu não vou me culpar. Senhor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e o Senhor é o meu legislador. Você está na minha consciência, eu me perdoo. Na hora que o Senhor mandar as faturas dos equívocos que eu cometi, eu quero assumir e acertar um por um, centil por centil. Não quero deixar ninguém perdido pelos males que eu possa ter levado a eles. E é isso, é ter essa confiança. Escolher a melhor parte das questões da vida. Escolher ter fé, mesmo com muita dificuldade que estamos passando. A fé é aquela que nos incita a caminhar no escuro, certos de que tem alguém nos guiando, que estamos caminhando para um local de maior conforto, de maior segurança. E é necessário, às vezes, passar por esse beco escuro, que a fé te ajuda a levar e a caminhar por ele. O desinteresse pessoal. Nas minhas atividades de caridade, será que eu estou indo dar passe, fazer palestra, visitar asilo, campanha do quilo? Será que eu quero ganhar um lugarzinho no nosso lar? Será que eu quero ter bônus hora? Eu já descobri o prazer de ser útil. Senhor, eu não quero nada. Tudo que eu tenho lhe pertence. Eu faço por amor a você. E é isso. Se eu me identifico ainda com alguns interesses, eu estou indo lá no centro espírita tomar um passe porque eu quero que o meu marido se cure, que a minha esposa se cure. Natural, não somos errados por isso, não. Nesse nosso progresso, nessa nossa construção, um dia saberemos fazer as coisas sem interesse algum. E a gratidão, que agora que vamos focar aqui nas reflexões da noite, né? Gratidão é um sentimento que precisa ser alimentado, precisa ser cultuado. E para esse sentimento, como para outros sentimentos nobres, a memória é fundamental. A memória faz parte. Porque não dizem que recordar é viver? O que eu escolho recordar? Mas vamos lá. O que seria gratidão? Vou aqui contar 5 segundos, vou ficar em silêncio para vocês pensarem consigo. Né? O que vocês acham que é gratidão? É o reconhecimento de elementos de valor na minha vida. É uma das possibilidades de interpretação do que seja gratidão. Eu reconheço que eu recebi um benefício, por isso, gratidão. Aquele dia eu estava desinformado, estava desorientado, você parou um tempinho da sua vida, você estava muito ocupado, mas você pensou em mim, sem interesse algum, e me emprestou 2 ouvidos. Você não falou nada, só me ouviu. Por isso sou grato. Por você ter me escutado, eu não desabafei em casa, eu não falei algo pior para outras pessoas. Você me ajudou. Então desenvolve no outro a possibilidade da gratidão, né, de sentir a gratidão. Quando eu reconheço que de fato alguém fez algo por mim, que eu fui visto por alguém, que eu fui importante por alguém, mesmo na minha solidão, mesmo reconhecendo que eu sou, como no dito, né, das religiões anteriores, um pecador, entre aspas, Deus ainda me ama, coloca no meu caminho pessoas que me ajudam. Então é isso, quando eu reconheço elementos de valor, é gratidão. E quando eu sinto isso de verdade, no nosso corpo, que é esse nosso instrumento da caminhada do espírito na Terra, existem reações hormonais. Nós liberamos hormônios que são altamente benéficos, quiçá curativos, quando esse sentimento de gratidão é alimentado muitas vezes durante o dia e durante a existência. As reações emocionais benéficas. Quer ver uma prova disso? Como que você se sente quando alguém te faz algo que você sente raiva
ou quando alguém te faz algo que te desperta coisas boas, sentimentos nobres, de valor à vida. São reações emocionais. A gratidão desperta reações emocionais benéficas para a nossa saúde. Tem pesquisas que mostram que eleva o nosso sistema imunológico. Então, a emoção em si, a gratidão em si, ela é uma emoção, ela é um sentimento, ela é uma consciência. Por que uma consciência? Que ela consegue já fazer análises mais justas e ver valores naquilo que acontece. Ela tem um despertar ali, ela enxerga além. E ela acaba se refletindo num comportamento, seja em palavras, seja em gestos, seja em pensamentos para aquela pessoa que eu dirijo gratidão, e passa a ser sentimento, que você consegue cultuar aquilo. Né? Então, gratidão seria mais ou menos isso. Ver se faz sentido e ver se o estudo e a prática do Espiritismo, com seus princípios básicos da imortalidade, da comunicabilidade dos espíritos conosco, aquelas pessoas que já perderam, entre aspas, os entes queridos, quando recebe uma comunicação do seu ente querido, qual que é o sentimento que ela tem em relação ao médium e em relação a ter conhecido o Espiritismo através de alguém. E é isso. Desperta em nós toda essa benesses que o Espiritismo nos proporciona. Né? 3 tipos de uso da palavra gratidão, que a gente usa assim geralmente. Vocês podem ver na rede social. Primeiro é uma etiqueta de comunicação. Poxa, obrigado, viu? Hashtag gratidão. Só que isso sendo dito de boca para fora ou de escrita apenas, essa gratidão aí, provavelmente ela não vai despertar em você aqueles sentimentos mais nobres. Pode ser que desperte, se junto com as palavras ou com a escrita, a sua emoção e o seu coração estejam junto. Mas se for só uma etiqueta de comunicação, um protocolo aí, todo mundo fala gratidão, tá na moda falar gratidão, então gratidão. Bacana, legal, melhor escrever e falar isso do que outras palavras. Mas para que você receba esses benefícios, é importante que as suas palavras estejam envolvidas por esse sentimento nobre, por ter realmente esse sentimento. Né? Mas talvez comece por aí. Um segundo tipo da palavra gratidão são os momentos pontuais da vida. Nasce um neto, um filho passa no vestibular, você recebe um diagnóstico positivo de uma patologia que estava te deixando mal, para baixo, debilitado. Quando você encontra alguma coisa boa, quando nasce um filho, né? Então, são momentos pontuais. Esses despertam espontaneamente em nós aqueles sentimentos que eu falei antes, nobres, que nos elevam, né? O organismo, as emoções internas, os hormônios. Porém, se nós formos esperar ficar feliz só quando passamos no vestibular, quando um filho passa, ou quando nasce um neto ou um filho, vai ser muito pouco perante uma existência tão longa que muitos de nós temos para esperar esses momentos pontuais de ter gratidão. Né? Te dá esse tanto benefício, mas eu vou esperar acontecer ao acaso, quando surgir algo. Qual que é o convite de Jesus para a gente? É o foco desse estudo dessa noite. É o que nós chamamos de gratidão ativa. Não a gratidão passiva, que você fica pacificamente esperando momentos de gratidão, momentos pontuais. É nos convidar a desenvolvermos em nós a gratidão ativa. Tem uma setinha aí, faz parte aqui da parte superior do cérebro. Lembranças, memórias, livre-arbítrio, fazer escolhas por escolher momentos bons da vida. Então é essa gratidão que nós convidamos agora à nossa viagem, tá bom? Agora aqui são umas lembranças para a gente ter gratidão, tá bom? Vocês sabem quem é esse mocinho aí que está na foto? Se alguém souber e puder escrever aí para a gente aí nos comentários aí, se alguém lembrar desse mocinho que está sorrindo aí, a gente agradece. Mas se não puder, não tem problema não. Esse mocinho que está aí sorrindo, ele fez, quando estava encarnado, muitas palestras. Pode ver que ele está sorrindo aí, na foto. 60 anos nessa posição que ele ficou.
As palestras que ele fazia são palestras espíritas. Uma vez ele teve junto com Chico. E lá com Chico ele fala: Chico, naqueles momentos que a gente fica mais frágil, né? Chico, o médico falou que a minha vida está por um fio. Nesse dia ele estava bem deprimido, estava bem mal, bem triste, né? Mas é isso, a gente precisa de ter ombros amigos para nos consolar. E veja o consolo que ele recebe do Chico, né? Pois é, o médico falou que a minha vida está por um fio. Aí Chico virou para ele e falou assim: Ô, meu amigo, Emmanuel está aqui do meu lado e está dizendo que existe todo tipo de fio. Tem fio de barbante, tem fio de linha, tem fio de nylon, tem fio de aço, tem todo que tipo de fio. E o trabalho no bem engrossa o fio. Quer dizer, continue aí na sua atividade, no bem, que esse fio pode engrossar. Gratidão aí ao Altair Oliveira, Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça. Até me arrepio, olha, até me arrepiei aqui agora de falar, de pronunciar o nome desse ser tão grandioso. Eu não sei o que foi o passado dele, não. Pouco importa. Mas o que nós sabemos, e o pouco que sabemos, é a existência como Jerônimo Mendonça. E essa existência dele, quando ele foi perguntado, num grupo de jovens que ele fez uma palestra uma vez, no encontro de carnaval, vira uma jovem e pergunta, tá aí a pergunta aí para vocês: Jerônimo, qual o seu maior desejo? Aí sabe qual foi a resposta? Meu maior desejo, que eu ficaria muito grato, é se eu pudesse virar de bruço, virar de lado. O gigante deitado, muito bom, Olivia Alves. Gratidão, isso mesmo. Virar de bruço é o que deixa ele muito grato. Aí eu começo a olhar a minha vida, vocês podem olhar de vocês, muitos de nós que agora, né, está aqui nos acompanhando, pode virar de lado, de um lado, de outro, cabeça para baixo, né? E ainda há pessoas que reclamam de tudo, né? Mas tá ruim aqui, tá ruim desse jeito, mas tá ruim. Nada tá bom, né? E ele alegremente respondeu que gostaria, mas não conseguiu. 60 anos nessa posição. Então agora o que a gente está conversando é sobre isso, né? Sobre lembranças para termos gratidão. Porque a nossa memória, ela às vezes esquece dos benefícios que recebemos. Às vezes ela destaca só o ruim que aconteceu, as coisas boas não, né? Então, o motivo desse slide em si agora, que a gente vai continuar falando, é só para lembrar a gente de inúmeros motivos. Aqui uma jovem, atendida por um amigo psicólogo, relatou para ele vários episódios da relação dela na infância, com os pais, com a mãe especificamente, e ela falou vários detalhes da relação com a mãe. Só que teve um momento que ela começa a destacar o seguinte: a minha mãe me falou uma frase que marcou na minha vida. Eu nunca mais fui feliz depois daquela frase da minha mãe. Aquilo ficou gravado na minha alma, eu nunca mais esqueci. Aquilo determinou a minha infelicidade. Olha que forte. E no caso do terapeuta, lá do psicólogo, na conversa, né, ele não citou nome, só falou o caso para a gente, ela tinha levado outros elementos, outras informações da relação dela para a mãe, da relação dela com a mãe para ele. Aí, em certo momento, ele coloca: mas quantas vezes ela te levou na escola? Quantas vezes ela colocou comidinha na sua boca? Quantas vezes ela te disse eu te amo? Você mesmo que me trouxe essas informações. Isso você não guardou? Você escolheu essa frase marcante para determinar a sua vida. Tudo bem, ela foi pesada mesmo, mas conseguir reconhecer os elementos de valor, colocar cada coisa na sua sacolinha, é um trabalho que as terapias nos ajudam. Conhecer um pouco da nossa história, a história dos nossos pais, o que levou a falar ou fazer tal coisa, é importante para que a gente consiga ressignificar em nós e ver que, se pudermos colocar numa relação tudo de ruim que nos aconteceu na vida, você coloca lá, faça essa anotação e esse teste, mas faça também uma relação de tudo de bom que lhe aconteceu. Pergunto para vocês, qual a relação que vocês acham que vai ficar maior? A relação das coisas ruins ou a relação das coisas boas que lhe aconteceu? Mas seja bem justo e bem honesto. Pois é. E se a gente entende que gratidão
é o reconhecimento dos elementos de valor que acontecem na minha vida, para que eu não seja um ingrato, é importante que eu pelo menos reconheça isso. Coloque cada coisa no seu lugar. Não é deixar de questionar, né, a questão que foi ruim, mas também reconhecer as coisas boas. É um convite que é feito por Jesus. Aqui, uma chamada retificação de memórias. O que é isso? Aconteceu esse fato. Imagina um casal que não estava muito bem nas suas relações lá, né, afetivas, amorosas, mas uma amiga colocou o nome dos dois num sorteio e eles conseguiram ficar 30 dias no Caribe. O mar, a praia, estava como na foto aí, ó. Não sei se dá para vocês verem direitinho aí, ó. Desse jeitinho. Céu claro, comidinha, tudo pago. O amor até voltou. Eles ficaram até bem lá, né? Impossível muitas vezes, né? Se são dispostos a um recomeço mesmo, o lugar ajuda muito. Porque quem está disposto mesmo, em qualquer lugar, é lugar para se recomeçar uma união de amores, tá? Mas esse caso, quando eles ganharam esse benefício, 27 dias maravilhosos. Porém, 3 dias antes deles retornarem ao Brasil, houve um assalto no hotel que eles estavam hospedados. O passaporte é furtado. Qual a emoção que vocês acham que a esposa e o esposo tiveram quando souberam do fato? Detalhe, a esposa tinha um médico marcado no Brasil 2 dias depois, quando chegasse no Brasil. Qual foi a emoção? Foi alegria? Foi felicidade? Foi contentamento? Foi gratidão? Não. Vocês já sabem, né? Medo, ansiedade, pavor. Olha quantas questões que mexeram com o organismo dela. Mas deu tudo certo. Conseguiram ir lá no local específico, né, naquele país, conseguiu elaborar e emitir um novo passaporte, chegaram no Brasil e ela foi no médico que estava marcado. Porém, a amiga que colocou o nome dos dois no sorteio, ansiosa por saber como foi a viagem, encontrou a amiga logo depois da consulta médica e pergunta: "E aí, minha amiga, me conta, como que foi a viagem?" Adivinhe qual foi a resposta da amiga dessa viagem? "A minha viagem foi péssima, foi horrorosa." O que a gente fala de retificar a memória? Bem, vamos ser bem honestos mesmo. 30 dias no total da viagem. 27 dias maravilhosos em relação à alimentação, à tranquilidade emocional, tudo certinho. 3 dias que passou numa angústia, que veio depois da informação do passaporte ter sido roubado. Os alimentos dela, e isso é chamado de emoção de virada. A gente acaba destacando e dando muita ênfase no que é ruim. E esquecemos de tudo de bom que nos acontece. E o convite é esse, é retificar as nossas memórias, ver que tem mais elementos para que eu seja grato do que para que eu seja ingrato, né? E é isso. Que fica essa dica para a gente. A Joana, no livro que a gente citou, ela fala, bem precioso esse texto dela, esse trechinho aqui, que eu destaco e divido com vocês, eu partilho. Ela fala assim, né? Quando observamos uma rosa exteriorizando o perfume carreado pela brisa, deparamos com a gratidão do vegetal, que transformou humus e água em aroma delicado. Sabe aquilo que alimenta os vegetais? Que são os detritos dos outros corpos aí, dos animais principalmente? Aqueles detritos, aquilo serve de alimento. Vira esse humus regado por essa água, o que ela devolve para a vida? Diz aí, Joana, que nessa simbologia, que é a gratidão do vegetal. Então é isso, esses seres anteriores da criação são capazes de desenvolver e devolver para a vida, transformar as questões que lhes afetaram nessa benesses, que é esse perfume. E o convite nessa analogia é esse: transformar as questões ruins que nos acontecem em devolver para a vida a gratidão e reconhecer o elemento de valor que teve aquele aprendizado. Por isso, caminhando aqui para uma parte assim de alguns minutos aqui ainda que temos,
Pergunto para vocês: quantas vezes na sua existência, no seu dia, você investe tempo para sentir gratidão? Aqui eu não falo perda de tempo, não, viu? Estou falando para almas dispostas a sentir aquela alegria que a Joana fala. Experienciar os sentimentos mais nobres. Quantas vezes do dia você investe para sentir gratidão? Reclamar é fácil, temos inúmeros motivos para reclamação. Que inclusive Calderaro fala no livro Nosso Lar, que uma reclamação contínua é uma doença mental grave. É investimento. É parar, vou parar aqui 20 segundos, vou contar, para que cada um de vocês, no silêncio do seu coração, respirem e comecem a tentar relembrar aquilo da sua vida que você ficaria um pouco menos feliz se aquilo lhe faltasse. Seja um filho, seja um cachorrinho, seja um gatinho, seja seu pai, a sua mãe, o seu vizinho, o seu emprego, o seu carro, a sua casa. O que na sua vida, que se não existisse, você não seria tão feliz quanto é. É isso. É separar um tempo para investir em sentir sentimentos nobres. E a gratidão é um exercício que podemos e devemos fazer por nós. Porque uma alma que exala perfume, ela vai perfumar quem está em volta dela. Ela vai se perfumar primeiro. Tal qual quando você leva um buquê de flores para alguém, mesmo que esse alguém jogue o buquê de flores fora, o perfume continua contigo. Então, esse perfume da gratidão vai primeiro nos envolver, nos embalsamar, e depois o outro. É investimento. Vale separar. Eu estou chateado hoje, por um motivo justo. Não é aquele conto de fadas, de jogo do contente, de inventar histórias, não. São motivos reais na nossa existência que temos para sermos gratos. Nós que estamos nas lides espíritas, nesses estudos espíritas, no conhecimento espírita, amigos e amigas, quantas informações já detemos? O estudo e o conhecimento da imortalidade da alma, da chance do recomeço constante que temos ao acordar pela manhã e das reencarnações sucessivas, das comunicações que muitos de vocês que estão me vendo e me ouvindo já receberam de um ente querido. Olha, é isso. Senhor, o que eu tenho que aprender com isso? Quais são os sentimentos que a vida quer que eu desenvolva em mim? Cláudia, agora aqui rapidinho, tá? Já passou aqui 41 minutos. Só para nos relembrar. Deveres de gratidão. Falamos de lembrança de gratidão, aqui são deveres, tá? E aqui só uma distinção de palavras que confundimos geralmente. Dever com poder. As pessoas falam, fulano não podia ter feito o que fez comigo. Aí quando eu estou conversando assim com alguém que traz essa informação, eu falo não podia por quê? Você tem livre-arbítrio? Ele também tem. Você tem a expressão, você pode falar o que você quiser? Ele também pode. Então, poder ele podia. E poderia ter feito o que fez, tanto que fez. Ele não deveria, obrigado, Cláudia, ele não deveria ter feito o que fez. Poderia. Não deveria por quê? Porque tudo que eu faço ao outro é a mim mesmo que eu estou fazendo. Desrespeitar o outro é estar longe ainda da lei de amor. Mas poder ele poderia. Não é isso? Então aqui é deveres de gratidão. É o que nós queremos trazer aqui. São alguns elementos que nós, mais conscientes, devemos ter e devemos sentir gratidão. Acompanhem comigo e vê se faz sentido isso. Primeiro a Deus. O que nós chamamos de Deus, não é verdade? Porque outras culturas, outros povos usam outro nome para falar a mesma coisa que nós, de forma e entendimentos diferentes. Mas a nós, que vemos da tradição judaico-cristã e espírita, o nome é Deus. Esse que criou tudo, nosso Pai, que Jesus revelou para a gente. Ele nos deu a vida, e uma vida imortal. Não estou dizendo de existência, porque morrer, eu, Wanderson, eu que estou o Wanderson,
Esse corpo vai morrer. É uma lei da vida. A entropia vai caminhar, todos os corpos vão entrar na decrepitude, no envelhecimento e vão perecer, por faltar forças orgânicas para o corpo reter o espírito. Porque o espírito só sai do corpo quando o corpo não consegue mais reter o espírito. O espírito não é o espírito que sai, mas é isso. Esse corpo vai perecer. E a vida que eu estou dizendo é a vida do espírito, essa que é imortal. Se você tem um ente que desencarnou, saiba que ele vive, ele está vivo. Quer conversar com ele, quer pedir perdão por alguma coisa, quer ser grato a alguma coisa hoje que você não foi no passado, um pai, uma mãe, um tio, que hoje você reconhece que foi ingrato, se culpe não. Vá para o cantinho do seu coração, com muita sinceridade, converse com ele. Ele te ouve aonde ele estiver. Se ele não tiver em condições de ouvir agora, aquilo fica registrado. Assim que ele tiver consciência, ele vai te ouvir. Então não é perda de tempo, não é tarde demais, é possível sempre, é a misericórdia de Deus, porque ele nos dá essa vida. E se ele nos dá essa vida, como não ser grato? Poder levantar todos os dias e recomeçar. Esse é um primeiro ponto. Qual que é o segundo ponto que para mim te deveria ter gratidão? E que às vezes, para muitas pessoas que teve muito que daqueles traumas de infância que falamos, talvez para essas pessoas ainda seja muito difícil. Precise de muita terapia ou de algumas reencarnações para esquecer os maus tratos que tiveram na sua infância, tá? Mas como a proposta aqui é colocar cada coisa na sua sacolinha, conseguir dividir, olha, esse seu comportamento não me agrada, me ofende. É diferente de falar assim, ó, você não presta. Porque todo mundo, por pior que seja, ele tem algo a oferecer. Ele foi útil para alguma coisa na vida. Aí você pode dizer, mas ele só me ofendeu. Ele te deu a chance de desenvolver em você o perdão. Só por isso, para você foi útil. Agora, o causador do escândalo, eu não quero estar no lugar dele, não. O que eu vou falar então é o seguinte. Eu gosto de dar um exemplo antes. Brumadinho. Lembra a cena daquela moça toda enlameada, precisando de socorro? Vamos supor que ela reconhece naquele bombeiro alguém que ela tinha uma mágoa anterior. Nessa hora vai prevalecer a mágoa ou o pedido de socorro? Aí ele vai ali, socorre e tira. Qual que é o sentimento que vai prevalecer? A mágoa anterior ou aquela gratidão pela vida que ele salvou, aquela existência daquele corpo? Se ela for muito justa e honesta, vai ser a gratidão por isso. E se for o contrário? Esse bombeiro chegou perto, a salvou, ela é muito grata. Mas passa alguns meses, esse bombeiro faz alguma coisa que ela não goste. Aí ela vai falar assim, você não presta, você não serve. Não, olha, esse seu comportamento que me ofendeu depois não é agradável. Mas eu não posso deixar de reconhecer que aquele dia que você me salvou, que eu estava morrendo naquela lama, isso eu não posso misturar. Eu não devo colocar as duas questões, os dois comportamentos na mesma sacola. Isso é isso e isso é isso outro. Geralmente, o que nós fazemos? Num pacote só. As pessoas nos fazem um bem. Ela faz uma questão que nós não gostamos, eu ponho tudo no meu pacote, ela não presta mais. Isso é ser o quê? Ingrato. É não reconhecer um elemento de valor. Por que eu estou dizendo isso? Por esse motivo aqui, ó. Devemos, nós que temos a consciência da reencarnação, termos uma enorme gratidão pelo pai e mãe biológicos. Mas eu sou muito grato aos meus pais adotivos. Tudo bem, deve ser sim, grato por todos os benefícios que a vida lhe proporciona. Porém, se não fosse o material genético do seu pai biológico e da sua mãe biológica, nem os seus pais adotivos poderiam estar usufruindo o prazer de estar cuidando de você. E você de ser grato a eles por cuidar de você. O que te deu a chance de reencarnar foi um pai e uma mãe biológicos. Por pior que possam ser e terem sido na sua existência, não estou querendo misturar as coisas não, mas esse ponto de honra, esse local de honra, de gratidão que eu devo a Jair Batista Franco e a Marisa Dias, nada tira esses dois do patamar de ter dado a chance de uma existência para recomeçar uma nova existência.
Então é isso, conseguir ter esse dever de gratidão. Ah, Wanderson, mas eu não suporto estar perto do meu pai ou da minha mãe. Tudo bem, o convite aqui não é ser obrigado a se violentar. A mensagem do Cristo, o fardo é leve e o jugo é suave. Nos meus pensamentos, e sabemos que pensamento é energia, tem um poder, começar a imaginar eu abraçando meu pai, a minha mãe, ou mesmo de longe, estendendo a mão, cumprimentando, pai, obrigado, viu, pela existência que me deu, mãe também, devagarzinho, e construindo em nós isso que chamamos de deveres de gratidão. Nada mais é do que nos convidou Jesus. Honrai o seu pai e a sua mãe. E trazemos aqui os pais biológicos que te proporcionou a chance de uma nova reencarnação. Nada fácil, né? Para algumas almas, que beleza, amar meu pai e minha mãe, não precisa nem fazer força. Mas para algumas pessoas sabemos que não. Sabemos que não. Tem muito trauma envolvido. E é um dia de cada vez. Em algum momento eu preciso reconciliar. Reconciliai enquanto estáis a caminho. A proposta de gratidão, nesse foco, desse exercício de gratidão que eu queria trazer essa noite para a gente, é esse convite que nos faz Jesus constantemente. Esse mestre, esse meigo Rabi da Galileia, que nos convida a termos novos comportamentos e experienciarmos novos sentimentos. O coração vai ficar mais suave, mais tranquilo, tá? Agradeço aí o Nina Ramos, a chance de estar partilhando, né, essas reflexões aí com vocês.